Fala galerinha, hoje vamos falar então sobre funções do primeiro grau, mais especificamente sobre os coeficientes angular e coeficiente linear, mas antes disso se inscreva no canal, dá um like no vídeo e vamos embora dar uma olhada nisso aqui então. Vamos pegar uma função do primeiro grau que a gente já viu em outros vídeos, que elas sempre são dessa forma aqui, né? Ou seja, uma função f de x ela é igual a ax mais b. Em algum dos vídeos eu comentei que o a é chamado de coeficiente angular e o b é chamado de coeficiente linear da reta, tá? Ou seja, nós temos o a, o nosso coeficiente angular, e o b, nosso coeficiente linear, tá? O que isso quer dizer, pessoal, para nós? Que o nosso coeficiente A, ele está intimamente ligado com a inclinação, com o ângulo que essa nossa reta tem, e o nosso coeficiente linear, ela não tem essa função de determinar a inclinação da reta. Ele vai dizer aonde essa reta vai passar. A gente vai ver mais a fundo isso nos próximos passos desse nosso vídeo aqui. Sabendo, então, que o a é o nosso coeficiente angular e o b é o nosso coeficiente linear, a gente pode dar uma olhada para esses dois exemplos aqui, ó. Nessa primeira função, a gente consegue perceber que o nosso a é igual a 3. O valor que está multiplicando o x sempre vai ser o nosso coeficiente angular, ok? E o nosso coeficiente linear, para essa função, o termo independente aqui, é o 4, beleza? Então, quando a gente tem a função pronta, é fácil de ver qual que é o a e qual que é o b, qual que é o coeficiente angular, qual que é o coeficiente linear. Agora, vamos ver essa segunda função aqui. O nosso a, para essa segunda função, é o menos 3, certo? O valor que está multiplicando o x, como a gente viu aqui em cima, é o menos 3. Já o coeficiente linear, ele é igual ao 7, que é o nosso termo independente aqui. Vejam só que se a gente tivesse, por exemplo, um menos 7 ou um menos 4, esse sinal iria junto aqui dentro do b, ok? A gente não pode esquecer esse sinal. Certo, pessoal? Vamos dar uma olhadinha, então, como a gente determina o coeficiente angular, como a gente vai interpretar esse coeficiente angular. Então, nosso coeficiente angular, pessoal, ele pode ser maior do que zero ou menor do que zero. Lembrando que se ele for igual a zero, a gente não tem mais uma função de primeiro grau, porque a gente teria 0x, né? Então a gente não fica com uma função. Ok? Sempre que a gente tiver um coeficiente angular maior do que zero, a gente pode admitir já de cara que a nossa reta, o nosso gráfico é crescente. E sempre que ele for menor do que zero, ele é decrescente. Sempre isso pode ser admitido. O que isso significa? Vamos imaginar então que a gente está fazendo o gráfico dessa nossa função. Eixo x, eixo y. Tá? A gente já fez um vídeo sobre os gráficos. Se essa minha reta tiver essa inclinação, ou seja, crescente, ela está crescendo, significa que o meu alfa é maior do que zero. Tá? Já se eu tiver uma reta desse tipo aqui, ou seja, com ela diminuindo conforme o x vai aumentando, o meu alfa ele é menor do que zero. Tá? A gente tem, portanto, duas maneiras de achar o valor desse a. Vai depender tudo das informações que a gente tem. Tá? Vamos supor, então, que nós só conhecemos dois pontos dessa função. Por exemplo, a gente conhece um ponto onde a gente tem 4 para x e 5 para y. E um outro ponto onde a gente tem 7 para x, vamos chamar aqui de P1 e aqui de P2, e 10 para y. Tá? São os dois pontos que a gente tem. A gente sabe, quando a gente está nesse formato aqui, que isso aqui são nossas coordenadas, né? Ou seja, x e y. E aqui x e y também.
tá? O alfa, o A, desculpem, ele pode ser encontrado pela variação de y dividido pela variação de x, ou seja, ΔY e ΔX. Se nós temos dois pontos, a gente sabe quanto varia em y para a mesma variação em x, ou para aquela variação em x. Então, se a gente conhece esses dois pontos, a gente pode dizer que a variação em y é o quê? É o 2, tá? y2 menos o y1, que seria 5, tá? y1 e y2, dividido por x2, que seria 7. Então, aqui a gente tem o x2, menos o 4, que é o nosso x1, certo? Então, aqui a gente tem o nosso ΔX. Isso seria, então, igual a 5 dividido por 3. Esse seria o valor do nosso A. Dessa maneira, pessoal, a gente já consegue admitir que a nossa f de x ela é igual a 5x sobre 3, ou seja, aos 5 terços de x, mais um valor de b que eu ainda preciso achar e a gente vai ver daqui a pouquinho como fazer para achar esse valor, tá? A outra maneira, então, de a gente descobrir o a de uma função de primeiro grau ou o coeficiente angular de uma função de primeiro grau é a gente saber o gráfico dessa função. Por exemplo, a gente teria esse gráfico, a gente poderia verificar aqui esse ponto A. O que é esse ponto A? É 1 para x e 1 para y. Então, a gente consegue dizer que esse ponto é 1, 1. O que é esse ponto B, por exemplo? É 3 para x e 5 para y. Então, são dois pontos dessa nossa reta, desse nosso gráfico da função de primeiro grau. A gente falou antes que o nosso A é igual a ΔY dividido por ΔX, ou a variação de y dividido pela variação de x. Vejam aqui, ó, pessoal. Qual que é a variação de y? Y veio de 5, de 1 para 5, na verdade, a gente não tem essa variação aqui, de 4 unidades? Temos, né? Essa é a nossa variação. E o nosso x veio de 1 para 3, ou seja, esse aqui é o nosso ΔX. Ele é igual a 2. Então, a gente pode afirmar que nosso ΔY é 4, o nosso ΔX é igual a 2, o nosso A é igual a 2. Ou seja, para essa situação, a nossa função f de x seria 2x mais um b que a gente precisaria ainda verificar como encontrar. Certo, pessoal? Então, vamos dar uma olhada agora o que é o nosso b. O nosso coeficiente linear, o b, ele é mais fácil de a gente encontrar, certo? Ele é o ponto no qual a reta corta o eixo y. Ou seja, quando a gente tem um gráfico, qualquer gráfico, tá? Seja crescente ou decrescente, esse aqui seria o valor do meu b, ok? Então, se a gente tem dois pontos, a gente acha o alfa, tá? E se a gente tem o gráfico, a gente vê aonde essa reta corta o eixo y e com isso a gente consegue achar o valor do y, tá, pessoal? Então, sempre, sem exceção alguma, no ponto que a reta cortar o eixo y, lembrando que o y é o vertical, né? Nesse ponto a gente vai ter o valor do b. Ah, cortou no 2, b igual a 2. Ah, nesse exemplo aqui que eu estou fazendo agora, aqui em amarelinho, ele cortou no menos 1, b igual a menos 1, tá? Se aqui for o 2, então b igual a menos 2. Certo, pessoal? É simplesmente olhar no gráfico e verificar qual é o ponto que está cortando. Certo? Vamos ver agora, então, alguns exemplos. Então, temos aqui agora um exercício no qual a gente diz que
sabemos dois pontos dessa função f e eu quero que determine os coeficientes a e b dessa nossa função de primeiro grau, tá? Então, a gente viu antes que o nosso coeficiente a ele é igual a delta y dividido por delta x, ou seja, a variação do y com a variação do x. No ponto 1, nós temos o y1, no ponto 2, o y2. No ponto 1, o x1, no ponto 2, o x2. O que é a variação do y? É o y final menos o y... Opa, quando a gente fala y, seria bom escrever y também, né? y2 menos y1. E a variação de x seria o quê? O x final menos o x inicial. Isso que é variação, tá? Então, nós temos aqui, ó, y2, 4, y1, 2. x2, 4, x1 igual a 3. Isso aqui é igual a 2 dividido por 1, que é igual a 2. Então, a gente sabe que o nosso A, ele vale... Desculpem, pessoal. Nosso A, ele é igual a 2. Beleza? Então, a gente já tem um dos coeficientes angulares dessa nossa função. Vamos dar uma olhada agora nesses pares de coordenada, nesses pontos aqui. A gente está dizendo que f de 3, ou seja, quando x igual a 3, a função vale 2. Ou seja, a gente está dizendo que 2 é igual a vezes 3, né? O valor do x é 3, mais b. Se a gente já sabe agora o valor do a gente sabe que 2 é igual a 2 vezes 3 mais b, ou seja, 2 é igual a 6 mais b. Dessa maneira, a gente passa o 6 para o outro lado da igualdade, a gente fica com 2 menos 6 é igual a menos 4, é igual a b. A gente já pode admitir que o nosso b é igual a menos 4. Ou seja, a nossa função f de x é igual a 2x menos 4. Vamos verificar se funciona para o ponto 2. f de 4, ele é igual a 2 vezes 4, menos 4, que é igual a 4. Ou seja, o ponto P, quando x igual a 4, tem o y igual a 4, que isso aqui, pessoal, se nós conferirmos, é exatamente igual ao nosso ponto 2, certo? Espero que o vídeo ajude vocês. Estou à disposição para dúvidas, só deixar seu comentário. Novamente, dá um like no vídeo e se inscreva no canal.